Estudando a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, chegamos aí ao capítulo 14, ao capítulo de hoje. Nosso tema de hoje, o tema geral é em busca da perfeição, e hoje vamos falar sobre o perfeito convidado. Receber um convite para festejar é sempre animador. Quem gosta de ser convidado para ir para uma festa, seja de aniversário, de casamento, é muito bom, né? Participar disso. Então é sempre animador, traz alegria. Mas é preciso tomar alguns cuidados para a festa não se transformar em tragédia. Então, quantas vezes você foi a uma festa esperando um banquete e aí, ao findar, se viram só alguns salgadinhos, ainda estava frio. Foi-se esperando uma grande festa e a festa se tornou em tragédia. Estou aqui me referindo a outros contextos também. Então Jesus recebeu muitos convites e, observando seu comportamento, temos muito a aprender. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas 14, vamos ler do 1 ao 6. Lucas 14, do 1 ao 6, a cura de um ídroco. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem ídroco. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e ao fariseu e perguntou-lhe: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isso nada puderam responder. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos por mais uma vez reunidos, poder exaltar o teu santo nome, pois só tu és digno de toda honra e glória. Recebe a nossa adoração, louvores que já foram aqui apresentados, mas te pedimos também, Senhor, que nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor e respondidas conforme a tua vontade nesta noite. Rogamos também, Senhor, a tua graça sobre esta palavra, que verdadeiramente chegue até os nossos corações, sendo ela motivadora para termos um procedimento adequado diante dos convites que temos recebido, tantos aqui na terra quanto o do céu, e que possamos nos preparar para então ter um encontro com o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos nesta noite por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, a história aqui do capítulo 14 é um capítulo onde encontramos Lucas apresentando três conceitos importantes para tornarmos perfeitos os nossos convidados. Então, Jesus Cristo, ele recebeu vários convites. Talvez um dos mais conhecidos de todos seja do casamento em Caná da Galileia, onde a partir dali o seu ministério tornou-se conhecido por conta do milagre que ele operara, a transformação de água em vinho. Então esse foi um dos convites que Jesus recebe para estar em um casamento. Mas Jesus também recebeu vários convites para jantar fora, para estar na casa das pessoas, e nessas oportunidades ele tinha então um comportamento, digamos assim, a priori, para aqueles que, para os costumes da época, não eram tão bem convenientes, mas Jesus quebrou muitos paradigmas. Então, diante disso, ele nos apresenta alguns contextos e assim alguns conceitos que nós devemos aplicar quando assim formos convidados a participar de uma festa, seja ela aqui na terra
ou seja ela lá no céu, uma festa que nos está preparada. Então precisamos também nos preparar para festejar. Então o primeiro ponto aqui a destacar é que seja sempre humilde e aguarde a honra do anfitrião. Sempre que você for convidado a uma festa, não chegue lá querendo ser mais notado do que o próprio anfitrião, quer dizer, o dono da festa. Vocês já observaram que muitas vezes, por exemplo, em um casamento, aparece um convidado com uma roupa espalhafatosa, ou com algum comportamento exagerado. A ideia dele é se apresentar mais, se destacar mais do que a noiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando formos convidados, a não demonstrar uma atitude que tire, digamos assim, o foco de quem realmente é a festa. Seja de um casamento, a festa é dos noivos, seja de um aniversário, é do aniversariante. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aqui o contexto está nos versos 7 a 14, do mesmo capítulo. Lucas 14, do 7 a 14. O título da leitura, os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a esta pessoa. Então irás envergonhado a ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te aqui mais acima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que é humilhado será exaltado. Disse também aos que haviam convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. É interessante aqui o contexto, irmãos. Jesus Cristo, ele trabalha aqui a ideia da humildade. E essa ideia é uma ideia que ela está inserida em toda a vida de Jesus. Jesus sempre foi um homem humilde, ele nunca exigiu das pessoas aquilo que ele merecia, como Deus, como Filho de Deus. Mas ele sempre almejou não os primeiros lugares, mas ele sempre se colocou em um lugar de humildade, aguardando que ele fosse então reconhecido e valorizado. Acredito eu que o exemplo de Cristo nos instrui a pensar desta forma e agir também. Não tomemos uma postura porque temos um recurso financeiro acima dos demais, porque temos uma faculdade que seja, um conhecimento mais elevado, uma posição mais elevada na sociedade. Não queiremos nós ser exaltado por onde quer que vá. Tenhamos uma postura de humildade, para que assim, nesta humildade, sejamos nós reconhecidos e exaltados por aqueles que nos convidam. É interessante porque esta passagem, ela traz uma alusão justamente a quando o Senhor vier para nos levar para junto de si. E aquilo que nós temos feito, como nós temos vivido, a Bíblia diz que
como diz aqui a Escritura, né, que os humilhados serão exaltados. E Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, passarão por perseguição, as pessoas irão apontar para você, te acusando por se relacionar comigo, por ser parecido com Cristo. E com isso eu te digo, não temas, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo então nos aconselha a passar por situações de humilhação. Seja uma situação um pouco desapropriada, né? não desejosa para a vida, mas a humildade é uma característica do próprio Cristo. Ele se humilhou assumindo a forma de servo. Então essa humildade é uma disposição, é um desejo de cumprir em primeiro lugar a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que então as outras coisas nos sejam acrescentadas. Então aqui ele enfatiza 2 pontos, eu queria destacar aqui. Ele diz então que quando nós formos convidados para algum evento ou alguma situação, não procuremos os primeiros lugares, não queiramos nós sermos destacados diante dos outros, mas sejamos nós humildes, para que assim aquele que nos convida possa nos exaltar. Verso 9 ele diz assim: vindo aquele que convidou, e também diga, dê o lugar para este, e então você irá envergonhado a ocupar o último lugar. Então quando procuramos uma posição de humildade, aqueles que nos conhecem, sabem da nossa índole, do nosso comportamento, estes vão nos dar um bom lugar, reconhecendo a nossa humildade, diferentemente do que a gente vê nessa sociedade, que valorizam não o que as pessoas são, mas o que elas têm. Quanto mais tem, mais as pessoas são reconhecidas e valorizadas. Mas no contexto espiritual, Deus não reconhece ou não valoriza o que nós temos, mas sim o que nós somos. Se somos humildes, Deus nos exalta. Assim o povo de Deus também deve reconhecer aqueles que são humildes para com a obra de Deus, aqueles que são sempre prontos a servir e nunca estão esperando reconhecimento humano, mas fazendo sempre para a glória de Deus. Ele diz também, com relação lá no final do texto, verso 13, com relação quando nós formos convidar alguém, que não convidemos também alguém por interesse. Eu vou convidar fulano porque aí ele tem condições, pode me dar um presente bom. Eu lembro quando criança, a minha mãe, acho que foi o primeiro aniversário que minha mãe foi fazer para mim. Eu acho que eu tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos. Foi meu primeiro aniversário, 7 ou 8 anos de idade. E aí a minha mãe disse: eu vou fazer um bolinho, você convida os seus amigos da rua, as crianças da rua, para a gente bater parabéns e ali festejar o seu aniversário. Aí eu disse para minha mãe: mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui na madeira uma placa, dizendo assim: só entra com o presente. Porque eu vou convidar eles, vão comer meu bolo, meu refrigerante todinho, não vão dar nada, só entra com presente. Então veja como desde criança, a gente, querendo ou não, é egoísta, né? Pensa muito em si. Lembrando que eu morava em um bairro de pessoas muito simples, muito humildes, que certamente não tinham nem o que comer, quanto mais comprar um presente. E naquele período, um pouco mais de 30 anos atrás, né? Então certamente o tempo não era fácil como é hoje. Então assim nós encontramos essa dificuldade. E o que o texto que Jesus aqui nos ensina é que tenhamos cuidado. Qual é a relação na qual nós queremos as pessoas próximas de nós? Se são por interesses ou se são pelo que realmente elas representam para nós. Sejam elas pessoas que precisam de salvação
ou sejam elas pessoas salvas. Que o nosso relacionamento com estas pessoas sejam com o intuito de edificação. Edificação para a salvação ou edificação para a glória de Deus e a santificação do povo de Deus. Assim que devemos buscar, então, ter bons relacionamentos. Então, assim, você terá bons convidados ao seu lado e você próprio, se agir com humildade, também será um bom convidado por onde quer que você for chamado. Em segundo lugar, antes disso, Mateus 5,3 diz assim, Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, por que vale a pena então sermos humildes? Ter humildade no nosso comportamento, no nosso dia a dia, justamente porque nos é prometido um reino, e este reino só entrará quem for humilde. Então é necessário a humildade ser trabalhada mais e mais em nossa vida. Em segundo lugar, seja solícito ao convite e prestigie o anfitrião. Lucas 14, verso 15 a 24. Lucas 14, 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, então respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou os seus servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, a dispensar o convite. Disse então o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze para aqui pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu então o Senhor: sai pelo caminho e atalho e obriga a todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. É interessante aqui essa segunda parábola, porque Jesus aqui faz então uma alusão ao convite do Senhor, o reino de Deus, e o convite que o Senhor tem feito a tantas e quantas pessoas. E nós podemos observar claramente quantas são as desculpas que as pessoas dão para não vir ao encontro com o Senhor. Quantas vezes você mesmo convidou um amigo, um familiar: vamos para a igreja hoje, vamos ouvir a palavra de Deus, olha, vai ser um tempo muito especial, muito bom, vamos lá, vamos participar conosco. E as pessoas sempre têm uma desculpa: hoje não, hoje eu trabalhei muito, hoje eu estou cansado, pai, deixa para a próxima, na próxima eu vou. Eu lembro muito no início da minha fé, eu e meu irmão, nós íamos para uma igreja, na minha família, na verdade, ia para uma igreja a 5 quilômetros de onde nós morávamos, e a gente sempre convidava as pessoas da rua para ir à igreja conosco, e levávamos sempre pessoas. Meu irmão tinha uma Kombi e a gente sempre ia com essa Kombi lotada de gente para a igreja, mas era interessante que a grande maioria dispensava, não queria, tinha uma desculpa: não, da próxima vez eu vou. Mas essa próxima vez nunca chegava. E a nossa oração por estas pessoas era sempre que Deus tivesse misericórdia e desse uma nova oportunidade. Mas saiba, meus irmãos, que Deus, Ele é grandemente misericordioso, mas tudo tem limite. Chegará um dia que os convites cessarão,
Lembra quando Noé, por muitos e muitos anos, se eu não me engano 120 anos, né, que ele pregou o evangelho, pregou a palavra de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento, e o resultado disso foi que as pessoas chamavam ele de louco, não tinham nenhum interesse pelo que ele dizia. As pessoas até o procuraram, mas quando já foi tarde demais, quando Deus já havia selado a arca, e eles não tinham mais acesso, não podiam mais entrar, mesmo que Noé quisesse abrir aquela comporta, a porta ali da arca, ele não podia, porque ela havia sido selada por fora, pelo próprio Deus. Então, meus amados, Deus nos convida a um grande banquete, nos convida a festejar com Ele, estar na casa de Deus, honrando e glorificando ao Senhor, é dia de festa. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então, sempre que formos convidados a estar na presença de Deus, é motivo de grande alegria. Então, regozijemos, alegremos-nos, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Aqui, mais uma vez, reforçando a ideia, que Deus, Ele tem convidado a muitos, mas muitos daqueles que se acham nobres, que se acham importantes, que se acham valorosos, esses não têm dado ouvido ao convite de Deus, e são justamente aqueles que são desprezados, desvalorizados, é que têm reconhecido o convite e respondido positivamente a esse convite que Deus tem feito. Então aí a solicitude, né, a disposição imediata, ser solícito é ser disponível imediatamente. Se o Senhor nos chamou, qual deve ser a nossa atitude diante desse Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para onde é que o Senhor quer que eu vá? Há uma canção no Cantor Cristão, né, que diz assim: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Então Deus tem chamado a nós, e a disposição que Ele espera é que seja essa, de seguir ao Senhor por onde quer que for, para onde quer que Ele queira nos enviar, estejamos nós prontos a seguir o Senhor. Malaquias capítulo 2, verso 2 diz assim: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao seu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, o povo ao qual Malaquias pregava, que é um profeta de Deus do Antigo Testamento, era um povo que estava rebelde contra Deus, não queriam mais dar ouvidos ao chamado de Deus, e Deus alertou através do profeta Malaquias, e esta palavra aqui nos traz então um grande alerta. Deus é um Deus de bênçãos, mas nós tomamos decisões que podem transformar as bênçãos de Deus em maldições para a nossa vida, porque as bênçãos de Deus recaem sobre os fiéis, e uma vez que perdemos essa fidelidade, ou deixamos de lado essa fidelidade, sobre nós então recairá não mais bênçãos, mas sim maldições. Para muitos, estar na casa de Deus é uma bênção, mas para o infiel, estar na casa de Deus não passa de uma maldição. Eu vou fazer o que naquela igreja? O pastor é só apontando nossos erros, é só falando de pecado, é só mostrando que eu estou errado nisso ou naquilo.
essa palavra que é bênção para nós que somos fiéis, que estamos andando em fidelidade, para aqueles que são infiéis é maldição, é palavra dura, é palavra que não agrada. Então veja como é possível uma bênção se transformar em maldição. Então Deus quer derramar bênção sobre nós. Sejamos então fiéis, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo o seu chamado, cumprindo a sua vontade. Assim, certamente Deus nos glorificará. Em terceiro e último lugar, seja abnegado quando por Deus for chamado. Não desaponte o anfitrião. Então Deus tem feito chamados para nós e espera que a gente não o desaponte. E de que forma nós podemos desapontar a Deus? Não estando preparado para o convite, né? Como noiva que ele vem buscar, ataviada. Lembremos, irmãos, que Jesus, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele usa uma ilustração referida à igreja e a Cristo. Ele apresenta Cristo como noivo e a igreja como a noiva. E a noiva, ela precisa estar preparada. O contexto desse casamento é um contexto judaico, onde o noivo ia até a casa da noiva e ele então entregava o dote. Ele pagava um preço e marcava uma data para ir buscar a sua noiva, que era o dia do casamento. E a noiva então ficava ansiosa, se preparando com aquele dote que ele deu, ia comprar roupas e se preparar, se enfeitar de joias, para quando o noivo chegar, ela estivesse esplêndida. Então essa mesma conjuntura, essa mesma figura do casamento judaico, é então a figura que ele aplica para Cristo e a igreja. Cristo sendo noivo, ele já veio a este mundo, e ele então pagou o dote, pagou o preço. E que preço foi o dote que Jesus pagou pela noiva? Sua própria vida, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo deu a sua vida por nós, pagou o dote. Não existia e não existe algo mais valoroso do que a vida. A gente conhece nesse mundo muitas coisas que o homem colocou valor sobre elas, como pedras preciosas, metais valiosos, como o próprio dinheiro, né, que é só um pedaço de papel, mas o homem colocou poder sobre ele, colocou valor sobre ele. Mas nada disso pode ser comparado ao valor da vida. O quanto você está disponível a dar em troca de um dia de vida a mais. Não sei quanto tempo de vida cada um de nós teremos, mas se você pudesse, tivesse a oportunidade, o Senhor aparecesse em sonho para você e dissesse: olha, eu estou pronto a lhe dar mais um dia de vida. Você para morrer amanhã, mas eu vou te dar mais um dia de vida. Agora, o que você está pronto a pagar por esse dia, para ter mais um dia de vida? Para poder se despedir dos seus familiares, para poder fazer tudo que você tem que fazer? Certamente a gente estaria disponível a dar tudo que tivesse, para ter mais um dia de vida. E Deus nos deu a sua própria vida, para que nós pudéssemos então viver, aguardando a volta dEle, para então morarmos no céu juntamente com Ele. Então essa preparação, essa é a abnegação que Ele teve para conosco e espera que nós tenhamos para com Ele. Assim como Ele se dispôs a vir aqui e pagar o preço por nós, Ele aguarda que nós também valorizemos este investimento que Ele fez, tendo então toda a abnegação, pensando nele em primeiro lugar, antes mesmo de nós. Então Lucas 14, 25 ao 33... Grandes multidões o acompanhavam e, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado alicerces, não podendo acabar, todos os que vierem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo a combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abnegação é uma entrega, é nós reconhecermos que não somos de nós mesmos. Deus tem uma proposta, um convite, que nós iremos habitar com Ele lá no céu, iremos nos unir em perfeita união com Ele, e esta união nos dará a liberdade de reinar juntamente com Ele, na glória celestial. Então vale a pena deixar tudo, largar tudo para seguir Jesus. Em outras palavras, irmãos, o que esse texto nos apresenta é justamente imagine quantas pessoas começaram a carreira cristã, mas pararam pelo meio do caminho, e hoje se envergonham até de voltar para a igreja. Mas eu tenho tanta saudade da igreja, mas eu morro de vergonha de chegar ali, o que é que os irmãos vão dizer de mim, o que é que vão pensar de mim. E querendo ou não, o povo do mundo está só apontando para ele: olha aí, aquele que era crente, onde é que ele está? Olha o que é que ele está fazendo. Então é muito parecido, irmãos, a lógica aqui dessa história que Jesus conta. Quando alguém coloca o primeiro tijolo, ele tem que se preparar para saber o que ele vai gastar daqui por diante. Assim é aquele que levanta a sua mão e confessa o nome de Cristo: eu quero seguir a Jesus. Você tem certeza disso? Você sabe o que é que você está fazendo? É um compromisso que você está assumindo. Se você não negar, pai, mãe, irmão, se você não deixar esse mundo de lado, você não pode ser meu discípulo. Você não está preparado para ser meu discípulo. Meus irmãos, nesta vida há muito que a gente precisa abandonar, para que então o Senhor possa nos conceder a glória da habitação celestial. Precisamos deixar de mão os desejos, as paixões deste mundo, para buscar sim o reino de Deus em primeiro lugar. Esses dias eu tenho pensado muito sobre a condição que a gente tem visto no nosso país. Cristãos tão preocupados em defender a pátria, e eu penso que eles estão enganados, porque a nossa pátria, a Bíblia diz que está lá no céu. A minha pátria está lá no céu. Lá é que eu devo defender. Eu não estou aqui para defender bandeira de país nenhum. Eu tenho que defender o reino celestial, o reino de Deus. É claro que eu não vou queimar a bandeira, não vou lutar contra a Constituição. Os direitos são direitos e a gente tem que cumprir direitos e deveres que todo cidadão tem. Respeito a tudo isso. Mas sair da minha casa para carreata, para passeata, para defender país onde só um bando de corruptos estão lá enchendo o bolso, e os pobres miseráveis cada dia mais pobres, isso é loucura. Você está sendo só massa de manobra, para que as pessoas possam usar você como argumento. Está vendo aí o número que eu tenho? Eu posso me candidatar que eu ganho, porque o número é grande que eu tenho. Você só está fazendo volume para que eles
se exaltem. Antes disso, irmão, defenda o nome de Deus. Vá para as ruas para proclamar o nome de Jesus. Aí sim vale a pena. Aí sim é uma defesa que compensa. Eu fiquei muito feliz. Aqui teve passeata no dia 7 de setembro. E se eu não me engano foi no dia seguinte. 2 dias depois, né? Não, no sábado. Pronto, no sábado seguinte, na terça-feira era 7 de setembro, no sábado seguinte, alguns cristãos aqui de Aracati estavam fazendo uma carreata, proclamando que só Jesus é Deus. Que só Jesus salva. Ah, meu amigo, aí deu vontade de eu descer e acompanhar aquela carreata, porque esse é o nome que nós devemos proclamar, defender, largar tudo, esse mundo, as coisas deste mundo, para honrar e glorificar a Deus, Ele que merece toda a honra e toda a glória. Enquanto muitos estão aí defendendo partidos, defendendo times, defendendo ideais, nós precisamos defender a nossa fé, em quem nós cremos, porque cremos, ensinar as pessoas a verdade que salva. Só Jesus pode salvar essa humanidade perdida. Não é nenhum presidente nesse país tem poder, capacidade para libertar o povo dessa escravidão. Não tem poder para isso. Saibam, irmãos, que está caminhando todo o país, não só o nosso país, mas todo o mundo, para um caos geral. Isso é necessário, para que então o anticristo seja levantado e para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores volte para nos buscar. Precisa acontecer isso. Quando um cristão se levanta para defender essas coisas que estão sendo defendidas aí, nada mais é do que atrasando o plano de Deus. Eles estão lutando contra Deus, porque as coisas têm que acontecer para que o anticristo venha e Cristo em seguida venha para arrebatar a sua igreja. E a gente vai impedir os planos, porque o plano de Deus é esse. E quando eu corro contra esse plano, eu estou correndo contra Deus. Só isso, eu não quero entrar não, porque isso aí chateia muita gente. Hebreus 3, 7 e 8. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Lembra que aquele povo que saiu lá do Egito, estava ainda almejando as iguarias do Egito, coração duro, não aceitavam as bênçãos de Deus. Deus mandava o maná, e não, estou cansado de comer esse pão, não aguento mais, eu quero é carne. Deus mandou as codornizes, e eles reclamaram, estou enjoado de comer carne, não aguento mais comer carne. Veja como nós somos, irmãos. Aquele povo que reclamou lá, não é muito diferente da gente não. Deus tem derramado bênçãos, tem nos abençoado, tem concedido muitas coisas, e a gente, muitas são as vezes, que não agradecemos, paramos para agradecer, mas muitas são as vezes que paramos para reclamar. Ah, tem isso, mas eu queria era outra coisa. Agradeça a Deus, agradeça. Concluindo então, um perfeito convidado é aquele que sempre é lembrado. Feliz é aquele a quem o Senhor tem convidado, pois de você Ele nunca se esquece. Deus já tem te convidado, Ele não esquece de você, e Ele espera que você se disponha sempre a participar das grandes festas que Ele tem preparado. E para estes, para nós, o banquete já está preparado. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então bem-aventurados somos nós, a igreja do Senhor Jesus, que já está com convite em mãos, para participar de uma grande festa, as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo. E nesse dia,
será um dia de grande festa. Esse será um momento que nós nos alegraremos e lembraremos que todo esforço, toda abnegação, toda a solicitude, toda a humildade valeu a pena, não foi em vão, porque o Senhor recompensará cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus por isso. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor e favor sobre nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória. Nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer por termos sido convidados a fazer parte da tua festa, a festa das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos juntos com o Senhor, honrando e glorificando Deus Pai. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por nunca esquecer de nós, e nos ajuda, Senhor, a também nunca esquecermos do Senhor, e por onde quer que formos, ó Pai, neste mundo, estejamos sempre colocando o teu reino em primeiro lugar, fazendo a tua vontade, para que assim, ó Pai, sejamos reconhecidos como perfeitos convidados, aqueles que verdadeiramente merecem estar lá no céu, merecem porque esse mérito foi dado pelo Senhor, não de nós mesmos, porque a tua graça é que nos alcançou, e é por meio da graça que somos salvos, e temos então a promessa da vida eterna. E graça, Senhor, tão maravilhosa esta, que nos constrange em sabermos que não somos merecedores, mas assim mesmo o Senhor nos escolheu e nos deu esse crédito, nos fazendo então merecedores, porque somos feitos merecedores em Ti, uma vez que entregamos a nossa vida em Tuas mãos e nos colocamos à Tua disposição, Te servindo e obedecendo a Tua palavra. Pai querido, assim eu Te louvo, Te agradeço e Te peço que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos